Então, minha gente, sejam bem-vindos de volta aqui no canal. Hoje vamos fazer uma empada. Decidi fazer uma empada. Então, eu uso essa margarina. Eu gosto dela para fazer tudo. Qualquer tipo de massa, ou bolo, enfim. Eu uso para fazer empada, gente, mais ou menos 3 colheres de sopa. Eu sei que eu tô com garfo aí, mas é em média 3 colheres de sopa, certo? Sendo que 3 colheres de sopa para mais ou menos uma xícara e meia no máximo de farinha de trigo, que eu também gosto muito de usar Dona Benta, tá? Tem gente que usa outras marcas, mas aí vai de preferência de cada pessoa, tá bom? Então eu decidi fazer as empadas para lanchar, mais ou menos umas 3 empadinhas, que é o tanto de forma que eu tenho pequena, né? Porque eu tenho uma pequena e tenho uma maiorzinha. Então, como não quis gastar dinheiro, não era delicatessen para comprar, eu tinha os materiais em casa, não por que não fazer. Então aí eu já decidi fazer pro lanche. Tá vendo as forminhas? Mais ou menos 12 forminhas que eu tenho, 12 a 13. Não, 12. Eu tenho 12 forminhas dessas. Então, é basicamente isso. Eu não uso açúcar, tá? Tem gente que gosta de usar açúcar na massa. Eu não gosto porque já vem o doce do leite condensado. Então, pra mim, é ficar doce com doce, né? Então, eu jogo aí a farinha e vou mexendo com um garfo, com colher, né? Eu tava com garfo e vou fazendo isso aí, mexendo pra incorporando a margarina na farinha, para depois continuar com a mão. Né? Lembrando que minha mão ela tá higienizada, tá? Por isso que eu vou fazer sem luva. E também as unhas estão bem aparadas. E também é para o meu consumo próprio, né, gente? Se fosse para outra pessoa, como eu falei, você faria com luvas. Se fosse para visita ou para venda. Não é nem para um nem para outro. Então aí você coloca mais um pouco de farinha de trigo. Só colocar mais um pouco de farinha de trigo e ver o ponto. Eu, particularmente, acabei colocando até um pouco mais de farinha, né? Mas tá tudo bem. Aí agora você pode começar a fazer com a mão. Aí você com a mão você já vai ter uma base. Quando a massa começar a sair, né? Desgrudar, enfim. E aí essa porção aí, na verdade, eu resolvi fazer sem parar também, porque eu tinha visto um vídeo, gente. Eu vi um vídeo em uma outra rede social de uma menina que ela tava fazendo, na verdade, pra vender. As empadas delas eram bem grandes. Ela fazia de uma forma diferente. Nossa, deu água na boca. Eu falei, não, eu vou tentar fazer. Por que não? Pra ver se sai certo. Então foi isso que eu fiz, tentar fazer pra ver se sai certo. Não tô fazendo a tradicional, não, que é que a gente pega leite condensado e vai colocando, não, dentro da forma, não. O dela, ela cozinhou, tipo como se fosse fazer um brigadeiro. E depois colocou na forma pra ir ao forno, certo? Então daí quando você acaba de fazer essa parte aí, você pode colocar a massa em um plástico fino ou um plástico limpo e deixar ela descansar por 10 a 15 minutos na geladeira. Foi o que eu fiz. Deixei descansando entre 10 a 15 minutos dentro de um bowl, de um recipiente, na verdade. E agora a gente vai fazer o quê? Colocar na forma, né? Começar a colocar nas forminhas a massa. E vamos ver quantas unidades vamos ter. Então aí as forminhas já devidamente limpas, não precisam untar, sabe, gente? Porque a massa já tem bastante manteiga. Então quando você... Normalmente quando você faz empada, e ela já solta por si só, né? Que é uma massa amanteigada. Então não precisa você untar com manteiga e farinha de trigo. Não. Nem uma coisa e nem outra. Você só coloca a massa aí e bota e manda ver. Certo? Você pode também estar utilizando a faca. No meu caso, eu não quis utilizar a faca. Eu tinha esquecido a faca na cozinha. Então, como eu já estava na mesa do outro lado, não quis levantar. Então, você pode tirar as bordas com a própria mão. Sem problema nenhum, tá vendo? Como eu tô fazendo aí. A faca também é mais rapidinho, que você passa a faca assim e deu. Mas, enfim, não era nada de encomenda, eu também não tinha pressa. Eu só queria saber se minha empada ia ficar algo parecido com o que eu vi no vídeo da menina. Que ficou algo de dar água na boca. Pena que eu não salvei o vídeo da menina pra até compartilhar com vocês. Porque, nossa senhora, viu? Só de olhar, você dava água na boca. Então aí você vai fazendo esse processo aí, certo? Até depois disso você já pode ir colocando o doce. O meu doce, infelizmente, ele não ficou como eu queria. E agora eu tava querendo usar um processo igual eu vi também no vídeo, que era você botar uma forma por dentro da outra
pra facilitar a vida, mas só que pra mim não deu certo. Eu não soube realmente fazer, que deu uma cagada só. Deu uma cagada só. Então você vai ver que na hora que eu fui tirar a forma, olha o que aconteceu. Tá vendo? Eu acho que eu não soube fazer. Então eu preferi continuar da forma que eu estava fazendo mesmo, que era algo que eu sei fazer, é o mais tradicional, que era você ir ali, colocar um tantinho de massa e correr pro abraço, né? Quem sabe outra vez eu consiga fazer dessa forma. Mas enquanto isso eu preferi fazer da forma que eu estava fazendo antes. Então meu recheio, na verdade, ele ficou um pouco, como eu posso dizer, muito duro. Eu acho que eu fiz um ponto de brigadeiro muito grosso e não era pra ter deixado assim. Então já tinha terminado basicamente, aí só faltava uma forminha e vocês vão ver que o doce era pra ter deixado um pouco mais mole, né? Pra colocando depois nas formas. Mas enfim, é vivendo e aprendendo, né, gente? A gente faz, nem tudo que a gente faz pela primeira vez dá 100% certo, né? Então vocês dão um desconto aí, porque é isso que acontece, certo? E aí, terminando aí, já fui colocando doce, né? Pensando que o negócio aí, tá vendo? Ainda sobrou um tantinho de massa, acho que dava pra fazer umas 3 formas aí com esse resto de massa. Mas eu acabei descartando, né? Eu acabei descartando essa massa, porque eu não quis mais fazer empada. E eu acabei descartando ela. Se fosse um pouco mais, eu até guardava. Mas como era só pra 3, não tinha necessidade nenhuma de guardar esse pinguinho de massa, não. Ainda sobrou farinha. Então, basicamente, você vai usar uma xícara e um punhadinho de farinha pra fazer essa quantidade de massa. Eu acho que não chega a ser uma xícara e meia, não. Pronto, vocês estão vendo o doce como tá bem durinho, ó. Eu errei o ponto. Mas eu fiz assim, vai assim mesmo, né? Vai assim mesmo. E vamos que vamos. Vamos ver se dá certo. O importante é tentar. Então, você vê, se divide dificuldade, tá vendo? Eu fui tentar alisar aí um pouco para ele ficar na forma. Vocês vão perceber que a massa, o recheio não quis ficar na massa, tá vendo? É uma dificuldade terrível para alisar isso aí. Terrível, terrível, terrível. Mas agora eu já sei que eu não posso fazer dessa forma, né? Deixar um ponto um pouco mais pra cobertura. E se eu for deixar pra brigadeiro assim, não vai dar muito certo. Ainda por cima que eu coloquei na geladeira, aí que acabou com tudo. E aí fui colocando. Precisava de uma, vamos colocar tudo de uma vez. Depois eu acerto isso aí pra não perder tempo. Vamos otimizar o tempo. Então eu aproveitei e fui colocando tudo de uma vez. Cada um no seu quadrado. Pra depois sair ajeitando. Que eu acho que eu exagerei até na quantidade de recheio. Eu tive que tirar depois um pouco. Porque senão isso aí vai transbordar, dar uma coisa mesmo depois no forno. Ixi, Maria. Aí, tá vendo? Eu tive que tirar um pouquinho de cada pra não sair vazando, né? Mas é isso, gente. A minha receita básica, essa aí eu só foi leite condensado. Não botei creme de leite nesse recheio, não. Eu só fiz o ponto mesmo de brigadeiro. Um pouquinho de manteiga, um pouquinho e o leite, a caixa de leite condensado, mexi até dar o ponto de brigadeiro e ficou assim, sabe? Eu não botei creme de leite aí, não. Eu apenas quis reproduzir algo que eu vi na internet pra ver se daria certo comigo, né? Pra ver se o negócio ia vingar, vamos assim dizer. Aí todos já devidamente pronto, ó. Já alisei com tanta dificuldade, mas eu consegui alisar sobre esse tanto de recheio ainda, né? Pô, esse sim eu tive que guardar, não descartei não, né? Que posso usar em outra coisa. Eu tô nervoso, meu Deus. Eu fui parar pra comer e assistir a TV. O TV. E aí, tô sentindo um cheirinho. Meu Deus, as empadas. Tudo quase queimou. Gente, que vergonha. Meu chapéu, o que foi que eu fiz com essas empadas? Meu Deus. Não dá nem pra acreditar, velho. Então, gente, foi assim que ficou as empadas. Eu já tirei do
da forma, coloquei no prato até branco pra vocês verem melhor a tragédia que ficou isso aí. Gente, o que que acontece, né? Em 5 minutos que eu vi o negócio, fui parar pra comer, que eu não tinha almoçado ainda, olha o que aconteceu. Ficou horroroso. Ficou triste de ver. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou tentar reproduzir essa receita, né? Então fiquem com Deus. Um beijo, um abraço e até mais.